Olá, estamos aqui hoje em mais um episódio do IBDEC. Dessa vez tenho a honra de apresentar e convidar, para poder estar aqui conosco, a doutora Mari Trespac. Doutora Mari, que aceitou o convite não só de participar do podcast, mas também de participar da nossa diretoria executiva nacional do IBDEC. Aceitou esse grande desafio. Também está conosco aqui a doutora Agnes, nossa vice-presidente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Mariane. Doutora Agnes. Mari, prazer em te receber aqui conosco. Prazer é todo meu. Bem-vinda. Prazer em poder te ouvir, em poder compartilhar contigo o propósito que a gente tem aqui com o IBDEC. Mari, vamos começar. Me conta de ti, me fala um pouquinho da tua trajetória profissional, como o direito bancário entrou na tua vida. Bom, o direito bancário, ele veio por propósito. Certa vez alguém me falou assim, qual que é o teu propósito? Aquela pergunta que fica, né? Putz, qual é que é o meu propósito? E vendo as pessoas cada vez mais, principalmente idosos, endividados, sem entender, sem conseguir trazer algo diferente, fazer a diferença na vida de alguém, foi aí que entrou o direito bancário na minha vida. Então, é mais do que uma profissão, é um propósito de vida, né? Trazer conhecimento, a mesma coisa com o IBDEC. Quando me veio o convite, me senti honradíssima e é algo que eu não tinha visto ainda, que deveria ter existido muito antes, está existindo muito antes, e ainda bem que unimos forças e vamos unir cada vez mais para trazer, né, a nível nacional esse conhecimento, essa união. Mari, e me conta um pouquinho, quanto tempo está na área do direito bancário, direito do consumidor, o que tu mais atende hoje? Eu quero que tu compartilhe com a gente a tua parte profissional como advogada mesmo, porque isso com certeza vai contribuir muito para a formação, não só do Instituto, mas também para a gente conseguir trazer conhecimento, entender as dores do advogado que realmente atua na área. Então, eu estou na parte mesmo do direito bancário há 3 anos. E advogando desde a pandemia, né? Me formei naquela época ali, vai vir uma pandemia, corre para se formar. Me formei e aí começou os estudos, a ver qual é a área que vai me atrair mais, eu não queria ter apenas uma profissão. Eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E com o direito bancário é o que eu vejo. Tu vê hoje famílias que possuem a renda, aposentados, por exemplo, a renda com mais de 40%, 50% comprometido, sem saber o que assinou, muitas vezes sem perceber que participou de uma fraude. Falo isso por experiência própria com o meu pai, que veio, que a gente descobriu uma situação ali de um empréstimo totalmente fraudulento, na época que ele estava hospitalizado. Então, tu conseguir fazer essa diferença, tu vê isso aí, tu conseguir, é maravilhoso. Conta pra gente um pouco, até eu acredito que além desse propósito, dá uma satisfação pessoal, porque tu traz a dignidade da pessoa humana, que é um valor constitucional. E esse teu trabalho dentro dessa área do direito, tu acaba trazendo princípios constitucionais de volta, que são situações que o IBDEC objetiva trabalhar. Conta pra gente frentes que o IBDEC objetiva com esse trabalho, junto com o direito, associando. Então, o IBDEC, ele tem por essência natural, né, trazer o conhecimento, o ensino, conhecimento, não somente para nós, advogados, para nossa classe, mas para uma parte mais abrangente, com outros profissionais, não somente advogados da área do direito. Algo multidisciplinar, né, Mari? Exatamente. Então, a gente consegue trabalhar todos os pontos. É a intenção, conseguir trabalhar todos os pontos, trazer, entrar desde dos primeiros ensinamentos, desde criança, conseguir entrar em instituições, em cooperativas, em bairros mais pobres, que não tem esse conhecimento, não detém, e empoderar até mesmo os idosos.
né? Trazer esse empoderamento. A pessoa, quando já sabe, essa cláusula é abusiva, não precisa ter um seguro prestamista. Ou são em determinadas situações. Aquela pessoa já vai com uma outra mentalidade, com uma outra ferramenta de negociação, já tem um poder maior. E educação. Que muda a vida de todo mundo, né? Eu sempre fui muito fã de conhecimento, de educação. Eu acho que se a gente investe em educação, tu não precisa dar mais nada. Tu dando as pedras para a pessoa ir trilhando o caminho, ali dando, né, ensinando a pescar já. E nós falamos aqui sobre a questão de ser do objetivo multidisciplinar do IBDEC. E aí eu queria compartilhar, trazer com vocês e pra gente debater aqui as frentes dessa multidisciplinaridade, né? Porque eu entendo que, primeiro, existe uma questão psíquica social muito, muito importante aqui. O endividamento no Brasil chegou ao momento, um ápice extremamente alto. E isso impacta diretamente a vida das famílias. Não só, e eu trago aqui também, mais para título da gente debater, né? Não só do idoso que deixa de fazer compras, deixa de comprar um remédio, que realmente se endivida, mas também para uma família que muitas vezes depende daquela pessoa. E aí, paralelo com isso, e trazendo uma amostra dessa multidisciplinaridade, a gente também tem todo um aspecto educacional e técnico de como que funciona essa contratação. Em que momento exatamente existe uma análise prévia da instituição financeira? Aquela pessoa, ela foi capacitada para conseguir tirar aquele empréstimo no sentido de entender o que está assinando? Foi realmente explicado? Foi realmente explicado, o dever de informação existiu ali, né? E a gente tem aqui, o nosso instituto, ele traz a visão da instituição financeira, né? Dos contratos bancários, traz a visão do consumidor, mas ela também tem todo um viés do CDC. Porque o CDC, ele é a base, né? Em que pese o direito bancário ele seja muito técnico, eu defendo muito que o direito bancário, ele se distingue do direito do consumidor, e justamente pela sua técnica, a gente tem como base o CDC e tudo que ele traz ali de princípios basilares dessas contratações. Exatamente. E é uma base que não é de conhecimento de todo mundo, embora seja falado, mas é tocado em termos muito difíceis. Para a pessoa humilde, para a pessoa, para o pai de família, para a mãe de família, que se vê naquele momento ali de fragilidade, em determinado período, precisou pegar um empréstimo, e ali no desespero não vê que, né, ou não entende o que está assinando, e quando vê, tem a renda comprometida quase que toda, né? E eu digo que às vezes nem assinando, porque hoje em dia tu consegue, eles te leem um contrato e tu concorda via telefone. Eu vi um caso que a pessoa ouviu um contrato, 20 minutos de um contrato, a pessoa não tá mais nem prestando atenção. E uma coisa que eu bato muito, e eu acredito que a gente deve abordar no nosso instituto, é a forma de se falar. Porque muitos clientes e até pacientes, o médico e o advogado, ele tem uma função muito essencial nisso, porque a gente usa, às vezes, termos técnicos e não são claros para o famoso esse pessoal mais humilde. Exatamente. Assim como os médicos, quando vão explicar alguma situação. E tenho, assim, também a sensação de que, trazendo um pouco, né, para os nossos objetivos, que entre eles, né, é trazer a parte das cartilhas, a parte educacional, é conseguir entrar em locais que hoje a gente não consegue, sendo advogado, né, conseguir de uma maneira mais social mesmo. Mas eu entendo que a importância disso vai além de uma revisão contratual ou de uma ação judicial ou algo assim. Tem toda uma questão de quem hoje não tem uma conta bancária? Né? Quem hoje não tem acesso a uma conta bancária? Porque antigamente, para abrir uma conta bancária, tu teria que ter até uma agência. Hoje em dia, com o celular na mão, tu tem uma conta bancária. Exatamente. E menor pode ter conta bancária. Exatamente. E não sabe o mínimo do básico de uma relação econômica financeira. O principal, o básico precisa ser dito. E é isso que muitos colegas, e infelizmente a gente tá numa classe que é desunida. Cada colega, muitas vezes, parece que quer inventar a própria roda sozinho. E tá ali patinando. E o IBDEC, o que me fascinou muito foi quebrar esse pensamento, ó, cada um no seu mundo. Trazer o pensamento, a gente tá aqui pra se ajudar.
Até hoje, quando eu encontro colegas e querem entrar na área do direito bancário, como é que é? Não, vem cá que eu te explico. Mas tu vai me explicar assim? Sim, a gente tá aqui para se ajudar. Mas tem pessoas que não gostam de falar, né, Mari? Que tem aliás, dos dois lados. Tem pessoas que têm receio de pedir ajuda, de falar eu não sei. E tem pessoas que têm receio de falar vou te ensinar. Vou te ensinar. E isso eu acho que é um ponto, né? Em que pese o IBDEC não tenha como princípio criar relações entre as pessoas, é óbvio que aqui a gente também vai ter essa troca. Vai acontecer. O network, ele vai ser importante, natural, né? Vai acontecer. Até porque uma das coisas, e é um princípio basilar, é a gente conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida. Exatamente. As instituições financeiras têm isso. Eles têm, por exemplo, o Febraban, né? Que fala por elas e fala muito bem, representa muito bem. Nós, do lado do consumidor, o advogado pró-banco, o advogado pró-consumerista, nós, infelizmente, não temos, né, uma representação que, de fato, faça a diferença. Eu estava estudando recentemente sobre as alterações da PL 4 de 2025, que é a alteração do Código Civil, do novo Código Civil, né? Código Civil lá de 2002, que vai ser atualizado e vai nascer velho já, porque ele está em debate há muito tempo. Mas nós temos nós temos mudanças significativas do aspecto contratual bancário, mudanças que vão fazer a diferença econômica financeira. E eu fico me questionando assim, quem será que também olhou e lembrou do advogado pró-consumidor, pró-banco, né? Porque tem questões ali, vou trazer um exemplo aqui de algo que eu estava lendo recentemente, que é uma alteração, não me lembro se é o 480 ou 780, que vai ser modificado para falar sobre as cláusulas, sobre aquele contrato que teve uma modificação na vida, não da pessoa, mas o contrato que teve uma modificação social econômica. Exemplo, a pandemia, né? Falamos da pandemia. O que diz essa cláusula específica? Eu vou ter que me recordar qual é, a 480, se eu não me engano. Ela fala assim, na sugestão, né? Na alteração que tá para análise ali. Existe um tipo de contrato que, se acontecer alguma coisa, ele pode ser renegociado. Porque na pandemia, tivemos ali os contratos sendo refinanciados. Que foi o horror. Cada banco de uma maneira, né? Cada instituição financeira. Porque a gente não tem... Desculpa, só para concluir. A gente tem o Instituto da Revisão Contratual, que debate cláusulas abusivas. A gente tem o Instituto do Superendividamento, que debate a questão econômica financeira tua como pessoa física. Mas a gente não tem um meio termo que diz, se tudo à tua volta mudar, as condições daquele contrato mudarem, aquele contrato tiver o seu fim prejudicado, o que vai acontecer, né? Então, existe a ideia é ter uma possibilidade ali no meio. E aí, trago aqui... a gente precisa falar sobre isso, né? São temas que são importantes. E a gente precisa fazer esse movimento. Exatamente. Que não tem. Hoje a gente tá vendo e tá vindo aqui pro Sul. Tu, como tem escritório em São Paulo, melhor do que ninguém pode falar, quão difícil é advogar em São Paulo. E tá vindo. A gente já tem juízes aqui... no Tribunal do Rio Grande do Sul, que já fazem, assim, a vida do advogado um inferno. Exigindo trocentos documentos, Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento, ao contrário, para empoderar o consumidor. A inversão do ônus da prova acabou. Porque o consumidor que... O problema é que teve muito... Para todos os lados tem isso, né? Para todas as áreas. Tem o que realmente precisa e tem aquele que vou lá, tem uma lei que vai me ajudar e vou no oba-oba. E isso acaba prejudicando e acaba mascarando quem realmente precisa. A mesma coisa no mercado para nós advogados. Hoje em dia eu observo muito na rede social... porque é o direito bancário, porque tu vai fazer assim, tu pede o DED e o banco vai vir correndo negociar contigo. Não é bem assim. Aí o pobre do consumidor olha aquele anúncio ali, mas é fácil. Aí chega até profissional realmente sério, que quer fazer a mudança. Tu explica, não é bem assim. Não, mas eu vi no Instagram que tava... Então o IBDEC eu vejo que é para acabar com esses ruídos e trazer essa união. E foi o que mais me encantou, né?
A ideia de a gente conseguir ter um ambiente de troca, de conhecimento, de compartilhamento de experiências, ele vai facilitar, eu imagino que vai facilitar até a maneira como a gente vai se posicionar no judiciário, né? Porque uma coisa é eu vendo sozinho o meu processo e a situação que foi imposta ali, seja através de um despacho, muitas vezes, né, através do despacho ali que é feito uma solicitação inadequada, como, por exemplo, uma assinatura de uma procuração via cartório, ou algo nesse sentido, e daqui a pouco conversar com 2, 3 colegas que estão passando pelo mesmo percalço, que estão vendo aquilo ali, ou que já vivenciaram uma solução mais fácil, né, para conseguir passar por esse período. Tu comentaste de São Paulo. Sim, lá em São Paulo a gente tem hoje um problema de acesso à justiça, né? Eu entendo que passou do limite da averiguação da advocacia predatória e está no momento de realmente dificultar o acesso à justiça. Entendo que a gente tem barreiras aqui para poder tentar, através de conscientização dos advogados, porque a gente fala de conscientização de uma maneira das pessoas que tenham um conhecimento técnico mais vulnerável, digamos assim. Mas o advogado que está entrando com uma ação num tribunal que não tem muito conhecimento se assusta quando pega um despacho daqueles. Não, com certeza. O teu cliente tem que fazer uma foto com a procuração e o documento dele para provar que ele conhece o advogado. Que ele conhece o advogado. E muitas vezes é uma pessoa idosa. Que não tem nem impressora. Não tem nem impressora, não consegue assinar porque tem um problema na mão, ou não tem instrução, não sabe ler, não sabe... Então, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai trazer esse acesso? E o advogado que tá entrando em outro estado se assusta, tipo, não vou nem entrar, deixa aqui, ou para outro lado. Eu acredito que o IBDEC, além de unir os advogados nesse ponto e de entrar em locais vulneráveis e trazer educação financeira, ele vai trazer essa educação, porque existe ainda aquele medo que existia muito antigamente, que era procedente, de que se tu ajuizar uma ação, tu nunca mais vai ter crédito. Na praça, eles diziam, né? E muita gente não procura um advogado porque acredita nisso. Então, com a educação financeira, a gente pode trazer a noção para aquela pessoa que está endividada que ela pode sim ter uma revisão, ela pode sim ter o mínimo existencial, que é algo que hoje em dia muitas famílias não vivem mais com o mínimo existencial. Elas não vivem, elas vivem abaixo, porque as instituições concedem crédito deliberadamente. Quanto mais o teu nome estiver sujo, mais dinheiro tu consegue. É fato. Vocês que trabalham nesta área, eu acredito que é a grande realidade que se observa hoje. E aqui no Rio Grande do Sul, o pior efeito que eu observei foi a enchente. Bancos aqui do estado distribuindo dinheiro praticamente. Então, assim, um trabalhador que ganha 10, 12 mil por mês, bem, com um crédito ali endividado com 600, 700 mil reais. Quando é que vai pagar? E daí tu vai olhar isso aí, na realidade ele pagou bem menos. Renegociação, crédito minuto, cheque especial, e assim vai, e a pessoa não sabe. Opa, tem um valor aqui liberado, vou pegar. Que foi uma situação uma tragédia aqui pra gente, em que as instituições financeiras, mais uma vez, se apoderaram e vamos lá, vamos entregar dinheiro E eu acredito que falte também uma pressão perante, longe de falar de questões políticas, perante o governo legislativo, para ter leis de situações excepcionais, ter um limite. Com certeza. É uma análise, né? Uma análise mais criteriosa daquele crédito que é liberado. Com certeza. Para as empresas, e aqui é uma coisa importante, né? Para quem não é da área, o direito do consumidor e o direito bancário, ele atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica na mesma proporção. Na mesma. Até porque as leis específicas do direito bancário, né? Vamos lá,
decreto da busca e apreensão, lei do superendividado, lei do superendividado não se encaixaria, mas as demais leis específicas e o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro que uma relação de consumo, seja uma pessoa jurídica ou pessoa física, que consome de uma grande instituição financeira, sim, ela está numa posição de consumidor. Então, nós tivemos aqui várias linhas de crédito liberadas para pessoas jurídicas, com capacidade econômica relativamente baixa, e aí vamos pensar aqui, as enchentes, né, que é o exemplo que tu comentaste, Mari. As enchentes deixaram as atividades econômicas, muitas ali, sendo inviáveis de prosseguir ou prosseguindo com uma capacidade financeira muito inferior ao que estavam habituadas. Empresas que saíram do estado, empresas que tentaram prosseguir, mas a liberação de crédito não teve essa análise sobre qual seria a forma daquele pagamento. Foi feita uma análise prévia sobre a documentação. Não poderia ter impostos, né? Aqui estou trazendo o exemplo do crédito que foi ali liberado através do governo, mas através de instituições financeiras, mas né, através com o subsídio do governo, né? Então, nós tivemos ali análises que foram só minuciosamente sobre os débitos anteriores, como questões de impostos, enfim, mas não sobre a capacidade de fazer aquele ademplemento. E esses contratos onde tem pessoa jurídica, onde são as empresas, o que vincula ali? Quem é o avalista? O sócio. O sócio. É a pessoa física. Então, a gente tá falando sobre uma falta de análise e sobre uma liberação muito facilitada. Onde, no teu exemplo, né? 600 mil de dívida. 600 mil de dívida para uma pessoa chegar, dependendo do banco, dependendo do tipo de contrato, é muito fácil. Facílimo. Muito fácil. Porque a gente tá falando de crédito, de renegociação, de cartão de crédito vinculado, de cheque especial, porque muitas vezes o desconto é diretamente na conta corrente, então não tem opção de ir lá e suspender o teu cheque especial. E a gente tem bancos, trazendo o exemplo que tu deste, que vão lá e começam a dificultar a vida daquela pessoa depois. Direto. Né? Como, por exemplo, olha, se tu não colocar em dia essa tua dívida, pensando aqui no cheque especial, que não é um desconto em contra-cheque, olha, eu vou tirar tua antecipação. Né? Que no estado acaba acontecendo algumas vezes. Agora até acredito que não anda tendo tanto, mas já aconteceu. E faz um verdadeiro terrorismo emocional na vida da pessoa. Atinge a parte psicológica. Então, o trabalhador, o empresário, que muitas vezes ele tem força de trabalho, ele vai lá fazendo, ele quer... Tem famílias que dependem dele. E vamos lá, o banco está oferecendo, imagino eu que fez a análise, vamos fazer. Quando vê, nossa, não conseguiu. E tem empresas que agora, quantos anos depois da enchente, estão conseguindo se colocar no caminho novamente, mas mesmo assim, é uma situação vexatória. E sem falar que, assim, voltando para a questão das enchentes e pandemia, que foram eventos que não foram previstos, né? Que não tinha como, independia da situação econômica daquela empresa, a gente teve possibilidades de renegociação, que teoricamente seriam para facilitar a vida daquela pessoa que teve um prejuízo, que não conseguiu adimplir com o seu contrato, com taxas de juros acima do que deveriam, né? Ou dando suspensão de pagamentos, colocando para o final e botando a taxa de juros sobre o valor total, inclusive com juros de mora incluído. Peguei casos assim no escritório e, óbvio, a gente não tem como, depois que o contrato está assinado, a gente pode fazer uma revisão, mas a gente não tem como diminuir o impacto que teve na vida daquela pessoa naquele momento. Com certeza. É uma coisa impossível. E também nós temos hoje, infelizmente, no direito bancário, não é bem visto as demandas indenizatórias. Se eu numa revisional, eu não vou poder pedir indenização pelo prejuízo econômico-financeiro que ele teve naquele período, né? E todo a questão emocional também. Porque o dano já foi feito. Mas a gente tem ainda aquela visão, assinou, sabia que teria que pagar. Mas não é bem assim na prática. Pacta sunt servanda, né? Bancos ainda utilizam essa teoria, esse princípio, digamos assim. Quando é bom para eles. E que não é levado em consideração diversos fatores, né? Principalmente a situação social daquele consumidor que foi lá e assinou um contrato. Que muitas vezes sequer sabia o que estava sendo assinado, né? Não, muitas vezes. Tu pega contratos, tu pega um consumidor, consegue olhar ali e ver 4, 5 situações diferentes. Chega para mim contra-cheques que eu fico apavorada. A pessoa ganha bem, mas o banco tá pegando, seja no consignado, seja direto na conta, sequestrando, o que eu digo. Então a pessoa fica sem receber nada, trabalha um mês inteiro
E aquilo na vida da pessoa, emocionalmente falando, Impacto, óbvio. direto. Tanto que a gente se caminhando, olha assim, as pessoas. Eu fico imaginando o que cada pessoa deve estar passando, né? E se tu olhar Porto Alegre, tá todo mundo irritado, todo mundo estressado. Não sabe se aquela pessoa tá com Uma dívida, problema. Pensando, aquele pai de família, e tem a criança, e tem que botar comida na mesa, tem que trabalhar, tem que estar ali no outro dia trabalhando. Então, assim, trazer esse conhecimento, esse empoderamento para o consumidor, para o empresário, é o que eu acho que estava faltando, né? E o IBDEC, com todas as áreas, abrangendo todas as áreas de conhecimento, não só a jurídica, fazendo essa cooperação, eu acredito que a gente vai chegar bem longe. Mari, e aí, estamos nos encaminhando para o fim, quero te fazer uma pergunta. Como que e qual é a tua visão de como a gente pode pensar em chegar em outros estados, não só para conseguir ter a troca de experiência, poder levar conhecimento técnico, né, do que a gente está buscando hoje para comunidades, nos bairros, ter aquele olhar mais social, mas também aproximando, né, advogados e, enfim, quem quer fazer parte do Instituto. O que tu acha disso? Como tu enxerga que existe aí essa possibilidade? Eu vejo muito através das nossas classes, nossas entidades de classe, nossos conselhos, né? Não somente do direito, mas administração, economia, psicologia, né? principalmente, né? A multidisciplinaridade, né? Então, através disso e principalmente indo a pequenos polos, a pequenos bairros, pegando a parte mais deficiente, né, de conhecimento, desde a criança e principalmente até o idoso, que hoje em dia a gente tá tudo digital. Então, nem sempre o idoso vai saber olhar aquele celular, ver aquilo. Então, trazer esse conhecimento para ele de uma forma sem o juridiquês, uma forma mais popular, uma forma mais básica, que a pessoa consiga entender. As pessoas são carentes também de atenção, né? Muito. Essa atenção, esse contato físico com assistente social, com psicólogo, porque a gente tem um grupo de assistente social, vai incluir muito. E se você quer se associar, a gente está com o nosso link embaixo. E na nossa Assembleia de Instituição, até o final do ano, ficou instituído que não haverá cobrança de anuidade. Então, é uma grande oportunidade, a gente convida estudantes das diversas áreas, estudantes do ensino médio, que é o momento de trazer para essa juventude um novo pensamento e a economia, porque a gente vê muita gente com esses joguinhos que estão se perdendo, então é a hora de fazer a diferença. Vem com a gente, né? Vem com a gente. Mari, quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Quero te agradecer por aceitar fazer parte desse projeto. Tenho certeza que vai ter muito a contribuir para tudo que a gente quer, de fato, realizar, né? É um propósito e a gente objetiva conseguir fazer grandes mudanças na vida não só das pessoas, mas também com conhecimento, que eu acho que é a base de tudo. É o basilar em todas as relações. Eu que agradeço poder fazer parte desse projeto grandioso e a gente está aqui para se ajudar, né? Então, vamos lá. Venham com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Agnes, obrigada mais uma vez por estar presente aqui conosco hoje. Muito obrigada, doutora Mariane. Obrigada. Muito obrigada, doutora Eduarda.